Olá, tudo bem? Eu desejo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. E nesta ocasião eu quero meditar um pouquinho com você na palavra de Deus, trazendo para você alguns textos da Bíblia que possivelmente você talvez nunca tenha lido. Eu sei que nós estamos vivendo um momento em que nós lembramos muito dos nossos amados que descansaram, aqueles que morreram. E quando a gente fala em morte, o coração até aperta, porque a gente sente um misto de saudade com desespero e angústia, porque nós ficamos nos perguntando o que é feito daqueles que nós amamos e que já morreram. A Bíblia fala assim que foi Deus quem criou o homem. E ela diz assim que quando Deus terminou de criar o homem, o fez de barro e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Leia depois em Gênesis 2, verso 7, o versículo que fala sobre o surgimento do homem. Mas é na mesma Bíblia que em Eclesiastes, capítulo 12, lá no versículo 7, o Senhor explica a respeito da morte. E a Bíblia diz assim: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." A grande verdade, queridos, então, é que quando nós morremos, o nosso corpo se decompõe, ele volta a ser pó. Não importa se é num curto espaço de tempo, num espaço de tempo um pouco maior, a verdade é que todos aqueles que morrem acabam virando pó. Tudo vira pó, tudo se decompõe. Inclusive os ossos fortes, inclusive os nossos cabelos, unhas, dentes, são resistentes, mas eles não resistem ao tempo. E assim como o homem era no início, uma curiosidade, os mesmos componentes químicos que nós encontramos no solo são os mesmos componentes químicos que nós encontramos no nosso corpo. No chão tem ferro, no nosso corpo tem ferro. No solo nós encontramos fósforo, no nosso corpo tem fósforo. No solo nós encontramos o cálcio, no nosso corpo tem cálcio. É exatamente do jeito que dizem as escrituras. A ciência está aí para dizer que aquilo que está presente no solo também está presente no nosso corpo. E a Bíblia diz assim que quando o homem morre, o corpo volta a ser pó. E o espírito? O espírito volta para Deus que o deu. E se o espírito volta para Deus, a grande pergunta que fica: então as pessoas que vão para o céu, pastor, elas sobem e elas ficam lá adorando a Deus, louvando a Deus e olhando por nós e pensando em nós? Não, nada disso é verdade. Quando as pessoas morrem, elas não vão para o céu. Olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes 9, o versículo 5. "Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está sepultada ou jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol." Olha que interessante que a Bíblia está nos trazendo aqui. A pessoa, quando morre, ela não sabe de mais nada, ela não se lembra de mais nada. A sua memória jaz no esquecimento, elas não sentem mais amor, elas não sentem mais ódio, elas não sentem mais inveja. Tudo isso para elas pereceu. E elas não participam de coisa alguma que aconteça debaixo do sol. Quem morreu, queridos, está no pó da terra, aguardando o momento certo para sair de lá. Alguns dizem assim: não, pastor, as pessoas quando morrem, elas vão direto para a glória, elas vão direto para o céu. Olha, foi o rei Davi, lá no Salmo 6, quem faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele pergunta assim: no sepulcro, alguém vai dar louvor para Deus? Eu vou ler Salmo 6, verso 5. Lá diz assim: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Sabe, queridos, ninguém louva a Deus depois que morrem. Aqueles que mortos estão aguardando no pó da terra o momento da ressurreição. Não é à toa que a Bíblia diz lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 5, eu acho esse texto um dos textos mais lindos das Escrituras, porque esse texto ele fala sobre, finalmente, qual será o resultado dos túmulos, e como temos túmulos, como nós temos cemitérios neste mundo. João 5, os versículos 28 e 29,
Eu leio assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Queridos, a Bíblia é muito clara. Um dia, quando Cristo voltar e ele chamar os mortos vão ouvir a voz de Jesus e vão sair dos túmulos. E cada um segundo as suas obras. Aquele que fez o bem vai receber a vida eterna, o galardão, a recompensa. E aqueles que tiverem praticado mal, aqueles que ao longo de suas vidas escolheram desobedecer, desagradar a Deus, escolheram fazer mal ao semelhante e viveram uma vida torpe, uma vida errada aqui neste mundo, essas pessoas vão receber o castigo, vão receber a destruição. Olha que interessante, Deus ama o pecador, mas Deus não tolera o pecado. Deus não vai destruir ninguém no dia final. O que Deus vai destruir no dia final será o pecado. E todos aqueles que estiverem agarrados com o pecado serão destruídos. Como eu provo isso? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, é o Senhor Jesus quem declara que o fogo eterno não foi preparado para os homens. Sabia disso? Mas, pastor, se o fogo eterno não foi preparado para os homens, para quem que o fogo eterno foi preparado? Olha só, lá em Mateus, capítulo 25, o verso 41, eu leio assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha que interessante. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Pessoas serão jogadas nesse lago de fogo e enxofre? Sim. Quais pessoas? Aquelas que estão praticando as obras do diabo. Aquelas que estão praticando as obras dos seus anjos. Então nós temos uma opção, queridos. Nós temos direito de escolha. A vida é nossa e nós fazemos com ela o que nós bem entendermos. Nós podemos escolher praticar o que esse livro nos ensina. Nós podemos escolher viver em conformidade com as Escrituras. Estava agora há pouco estudando a Bíblia com alguém que parece que conhece pouco a Bíblia. E quando eu perguntei para ele, falei assim para ele: meu amigo, aonde está a verdade? Ele pensou por um instante, e aí eu mostrei para ele o texto de João 17:17, onde Jesus fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E rapidamente, a pessoa com quem eu estou estudando a Bíblia, ela me disse assim: nossa, pastor, a verdade são as Escrituras Sagradas. A verdade é a Bíblia. É exatamente isso, queridos. Nós precisamos conhecer mais esse livro. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, nos comentários do YouTube, alguns outros textos bíblicos que corroboram essa ideia que eu acabei de apresentar a vocês. O meu desejo para a vida de vocês é que Deus abençoe vocês poderosamente. Nada nem ninguém possa enganar vocês. Mas como bons conhecedores das Escrituras, vocês possam estar preparados para tudo aquilo que o futuro nos reserva. Nesta ocasião, eu quero encher o seu coração de esperança, dizendo assim que, muito em breve, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, todos aqueles que se encontram nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Nós teremos a oportunidade de nos reencontrar com os nossos amados. Nós teremos a oportunidade de estar com eles para todo sempre. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Ele encha o seu coração de esperança e de certeza de que Ele é o teu Deus e é Ele quem cuida de você. Posso orar com você? Maravilhoso Deus, eterno Senhor, nas tuas mãos nós nos entregamos. Pedimos a sua bênção, pedimos a sua direção e suplicamos ao Senhor em nome de Jesus, para que traga esperança ao nosso coração e certeza de que o Senhor é o nosso Deus e de que em breve, pela graça de Jesus, receberemos o galardão, a recompensa eterna. Viveremos com o Senhor para sempre. Essas bênçãos te pedimos, colocando nas tuas mãos todos aqueles que estão enlutados, todos aqueles que estão sofrendo e sofrem com a saudade de alguém muito especial que já descansou. Mas que muito em breve estejamos todos juntos, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.
O Senhor abençoe a sua vida. Um forte abraço.